Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa última videoaula de Fundamentos de Matemática Elementar 1 e hoje vamos falar de função injetora, função sobrejetora e função bijetora, primeira parte. Vamos começar a nossa videoaula falando de função sobrejetora. Definição: uma função f de A em B é sobrejetora se e somente se para todo y pertencente a B existe um elemento x pertencente a A, tal que f de x é igual a y. Então, atenção, pessoal. Você tem o seu domínio, que é o conjunto A, e você tem seu contradomínio, que é o conjunto B. O que fala aqui? Para todo elemento y de B, existe um elemento x de A, tal que f de x é igual a y. Quando isso acontece, podemos falar que nossa função é sobrejetora. Ok. Em símbolos temos o quê? F de A em B é sobrejetora se e somente se para todo y que vocês pegarem em B, vai existir um x que pertence a A, tal que f de x é igual a y. Notemos também que podemos falar o seguinte, olha, f de A em B é sobrejetora se e somente se a imagem de f for igual ao nosso contradomínio B. De fato, né? Se para todo valor de y que pegarmos em B vai existir um x em A de tal forma que o f de x é igual a y, então vocês vão ver que a imagem da nossa função é igual ao quê? O contradomínio. Em símbolos temos f de A em B é sobrejetora se somente se a imagem de f é igual a B. Em lugar de dizermos f é uma função sobrejetora de A em B, poderemos dizer f é uma sobrejeção de A em B. Ok? Vamos ver alguns exemplos. Primeiro, a função f de A em B, definida pela lei f de x igual a x ao quadrado, é sobrejetora. Observe aqui, pessoal, é muito interessante que vocês analisem o domínio e o contradomínio. Vocês não podem simplesmente analisar a função para afirmar se ela é injetora ou sobrejetora, tá? Analisem o domínio e o contradomínio. O nosso domínio é formado pelos elementos 0, menos 1, 1 e 2. E o nosso contradomínio é formado pelos elementos 0, 1 e 4. Então, por que essa função é sobrejetora? Pois, para todo elemento y que pertence ao nosso contradomínio, ou seja, para esses elementos 0, 1 e 4, existe o elemento x pertence a A, vai existir um elemento aqui no nosso domínio, tal que y é igual a x ao quadrado. Então, de fato, olha, quando o x é 0, o nosso y é 0. Quando o x é menos 1 ou 1, quando você eleva ao quadrado, você tem que a imagem é 1. E quando o x é 2, a nossa imagem é 4. Então, resumindo, para todos os elementos do nosso contradomínio, vai existir um elemento que pertence ao nosso domínio, tal que aconteça ali a nossa lei. Tá? Então, observe que o nosso conjunto domínio, o do contradomínio, é igual ao conjunto imagem. Quem que é o conjunto imagem? É o 0, 1 e 4, que por sua vez é igual ao contradomínio. Então, de fato, né, a nossa função f é sobrejetora. Segundo, a função f de A em B, definida por f de x igual a x ao quadrado mais 1, é sobrejetora. Observe aqui, olha, o nosso domínio A são os números reais. Já o nosso contradomínio B são todos os valores de y reais, tal que y é maior ou igual a 1. Então, por que essa função é sobrejetora? Pois, para todo y pertencente a B, para todo y que pegarmos aqui maior ou igual a 1, existe um x que pertence a A, tal que y é igual a x ao quadrado mais 1. Bastando para isso tomar. Se vocês isolarem o x, vocês vão ter o quê? Olha, isso aqui vai ser igual a raiz de y menos 1 ou x é igual a menos raiz de y menos 1. Então, é isso, né? Para todo y maior ou igual a 1, vocês vão encontrar um valor de x. Beleza? Função injetora. Definição. Uma função f de A em B é injetora se e somente se quaisquer que sejam x1 e x2 de A. Se x1 é diferente de x2, então f de x1 é diferente de f de x2. O que isso quer dizer, pessoal? Se para qualquer dois valores x1 e x2 que vocês pegarem no seu domínio diferente, e isso implicar
que a imagem desses dois carinhas também são diferentes, vocês vão estar trabalhando com o quê? Com função injetora. Em símbolos temos o quê? f de a em b é injetora se e somente se para todo x1 pertencente a A, para todo x2 pertencente a A, onde que o x1 é diferente de x2, vai implicar que o f de x1 é diferente do f de x2. Então, tem que ter isso em mente, tá? Notemos que a definição proposta é equivalente a uma função f de a em b é injetora se e somente se quaisquer que sejam x1 e x2 de A, se f de x1 é igual a f de x2, então x1 é igual a x2. Então, é a mesma ideia, né? Se você pega duas imagens iguais, significa que os elementos lá no seu domínio têm que ser o quê? O mesmo, tá? Em símbolos temos o quê? f de a em b é injetora se e somente se para quaisquer valor x1 pertencente a A e x2 pertencente a A, então o f de x1 igual ao f de x2 implica que o x1 é igual a x2. Então é isso. Em lugar de dizermos f é uma função injetora de A em B, poderemos dizer f é uma injeção de A em B. Exemplos. Número 1. A função f de A em B, definida pela lei f de x igual a 2x mais 1 é injetora. Lembrando, pessoal, quem que é A? A é o nosso domínio, que é formado pelos elementos 0, 1, 2 e 3, que está aqui no nosso diagrama. E o nosso contradomínio Bzão tem os elementos 1, 3, 5, 7 e 9. Beleza, por que essa função f é injetora? Porque se você escolher quaisquer dois valores de A diferentes, se você escolher que 0 e 1, vocês vão obter o quê? Imagens para esses elementos que vocês escolheram diferentes. Então, vocês podem escolher quaisquer dois valores de A diferentes, vocês vão obter o quê? Imagens diferentes. Então, temos que a nossa função f é injetora. Observemos que não existem duas ou mais flechas convergindo para o mesmo elemento de B. Então, olha que cada flechinha está convergindo para um elemento diferente. Não existe duas flechinhas convergindo para o mesmo elemento. Então, é uma forma também de identificar se a função é injetora. Número 2, a função de A em B, definida por f de x igual a 2x, é injetora. Então, vamos ler agora com mais calma. O conjunto A, que é o nosso contradomínio, é o conjunto formado pelos números naturais. Já o contradomínio B é o conjunto dos números naturais. Então, por que essa função é injetora? Pois, para quaisquer que sejam x1 e x2 de n, se x1 é diferente de x2, então o 2 de x1 vai ser diferente do 2 de x2, ou seja, as imagens vão ser o quê? Diferentes. Então, a nossa função f é injetora. Terceiro e último exemplo, a função de A em B definida por f de x igual a 1 sobre x, onde A é formado pelo A é o conjunto formado pelos elementos dos números reais diferentes de zero, e B é o nosso contradomínio formado pelo conjunto dos números reais. Temos que f é injetora, né? Porque para quaisquer que sejam x1 e x2 de R asterisco, ou seja, dos reais diferentes de zero, se x1 é diferente de x2, então 1 sobre x1 será diferente de 1 sobre x2. Então, temos que nossa função f é injetora. Agora, e quando nossa função é bijetora? É simples. Uma função f de A em B é bijetora se e somente se f é sobrejetora e injetora. Ou seja, tem que acontecer as duas coisas ao mesmo tempo para a nossa função ser o quê? Bijetora. Em símbolos temos f de A em B é bijetora se somente se f é sobrejetora e injetora. A definição acima é equivalente a uma função f de A em B é bijetora se e somente se para quaisquer elemento y pertencente a B existe um único elemento x pertencente a A, tal que f de x é igual a y. Em símbolos temos f de A em B é bijetora se somente se para todo y pertencente a B existe um x pertencente a A, tal que f de x é igual a y. Tem uma outra forma de estar analisando, né? Em lugar de dizermos f é uma função bijetora de A em B, poderemos dizer f é uma bijeção de A em B.
Exemplos. Número 1. A função f de a em b, definida por f de x igual a x mais 1, é bijetora. Lembrando aqui, olha, o nosso domínio azão é o conjunto formado pelos elementos 0, 1, 2 e 3, que está aqui no diagrama. Já o contradomínio B é formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Ok. Então, por que essa função é bijetora? Ela é bijetora, pois a nossa função f é injetora, né? De fato, olha, para quaisquer dois valores diferentes que vocês escolherem em A, no nosso domínio, vocês vão obter o quê? Imagens diferentes. Então, f é injetora. Agora, por que f é sobrejetora? Vamos lembrar. Para todo elemento de B, para todo elemento que pegarmos em B, vai existir um elemento em A de tal forma que f de x é igual a x mais 1. Então, temos também que ela é sobrejetora. Se ela é injetora e sobrejetora, a nossa função é o quê? Ela é bijetora. Observemos que para cada elemento de B, converge uma só flecha. Então, nós temos apenas uma flecha indo aqui para cada elemento. E observe que não está sobrando elemento em B. Né? Por quê? A nossa função é sobrejetora. Né? O conjunto imagem tem que ser igual ao conjunto do contradomínio. Beleza. Segundo, a função f de a em b, definida por f de x igual a 3x mais 2, é bijetora. Então, observe que a é o conjunto formado pelos números reais. B também é o conjunto formado pelos números reais. Então, estou falando que essa reta aqui é bijetora, pois, letra A, qualquer que seja y pertencente aos reais, existe um x pertencente aos reais, tal que y é igual a 3x mais 2. Basta tomarmos, né, isolando o x, vocês vão encontrar que x é igual a y menos 2 sobre 3. Logo, f é sobrejetora. Beleza. Quaisquer que sejam x1 e x2 pertencentes aos reais, e se x1 é diferente de x2, então 3 vezes x1 mais 2 é diferente de 3 vezes x2 mais 2. Isto é, f é injetora. Observação. Observemos que existem funções que não são sobrejetoras nem injetoras. Por exemplo, na função de R em R, observe aqui, pessoal, olha, o domínio é o conjunto dos números reais, contradomínio é o conjunto dos números reais também, definida por f de x igual a raiz de x ao quadrado. Galera, essa aqui é a famosa função modular. Vocês vão ver isso lá em função modular, né? Isso aqui pode ser escrito como módulo de x. Então, vamos para o que interessa. Letra A. Dado um y negativo, né? Observe aqui, ó, é um y que pertence aos reais, tal que seja diferente de zero e que seja o quê? Negativo. Não existe um x real tal que y é igual a raiz de x ao quadrado. De fato, né? Você pode escolher qualquer valor real aqui para x, um positivo ou um negativo. Como 1 está elevado ao quadrado, vai ficar positivo, e raiz aqui do número positivo é positivo, ou seja, vocês não vão encontrar um valor de y negativo. Portanto, f não é sobrejetora. Ok. Letra B. Existem x1 e x2 que pertencem aos reais e x1 e x2 opostos, portanto, né, x1 diferente do x2, tais que raiz de x1 ao quadrado é igual a raiz de x2 ao quadrado. Isto é, f não é injetora. Basta você pegar, sei lá, 1 e menos 1. Se você eleva ao quadrado, fica 1. Raiz de 1 é 1. Então, vocês vão obter o quê? Imagens iguais. Assim, a nossa função f não é injetora. Pessoal, então ficamos por aqui. Lembrando que o material utilizado para essa videoaula foi o livro de Fundamentos de Matemática Elementar, Conjuntos e Funções, volume 1, do Gelson e Eze, onde utilizamos as definições e os exemplos. Então, um grande abraço e até a próxima!